Hi everyone, aqui é a Teacher Daphne, estou aqui para a gente ter mais uma aula de inglês juntos e juntas, together. Hoje eu vou trabalhar com essas palavrinhas aqui, ó, que causam até ansiedade, até um gelo na espinha quando a gente vê esses bonitinhos, né? Eu gosto de chamar eles dos throughs do inglês, mas ó, don't panic, não precisa entrar em pânico, que hoje I'm going to break it all down. Vou separar, vou te passar a pronúncia de cada um, te falar como é que se usa significado, frases de exemplo. Essa aula aqui tá linda demais. Vambora, let's work. Vamos começar com o mais famoso de todos, o through. O que eu quero que você entenda aqui? Essa palavra tem três sons apenas. E isso é o que vai ser mais disruptivo nessa aula para você, as pronúncias. Porque todas essas palavrinhas aqui, né, que apareceram aqui antes, todas elas têm muitas letras mudas. Muitas letras aqui não vão ser pronunciadas, elas estão aqui fazendo vários nadas. Então, o motivo que aqui eu quero que você não entre em pânico é por isso, porque é muito mais fácil do que parece. Essa que é a verdade. That's the truth. Então, vamos começar com a palavra through, que significa através, por, durante. Ah, mas teacher, significa isso tudo? É, significa isso tudo. Então, uma única palavra vai transmitir várias ideias. E eu te aconselho que você se agarre nessas ideias e não em uma única tradução. Então pega nisso, ó, através, a ideia de passar por, ou de durante algum tempo, que também é parecido com a ideia de atravessar um tempo. Então, durante uma noite, você atravessa uma noite. Percebe que está tudo interligado? Então foca nessa ideia. Quais são os sons dessa palavra? Primeiro a gente começa com o TH, linguinha entre os dentes, não aperta demais para que o ar possa sair. Não precisa colocar sua língua lá no meio, nada disso, não. É só pontinho, ó. Em seguida vem um R enrolado de porta. Então a sua língua tá aqui na ponta, você já vai ter que fazer uma manobra radical, levar ela lá para trás, ó. Thir, thir, e já transicionar aqui pro que é tipo o U do português, mas é um pouco mais longo, exagerado. Então, em português é U, em inglês é Percebe a diferença? Então, essa palavra through. Ou seja, o que que esse G e esse H estão fazendo aqui no final dessa palavra? Vários nadas. Três sonzinhos apenas. Through. E agora, vamos para os exemplos. Aqui a gente tem três frases com as traduções para você não se preocupar. Se precisar fazer anotação, pausa a aula, escreve o que você quiser escrever e vamos lá. The ball came through the window. A bola veio através da janela. Ela passou pela janela. Então, a forma de traduzir isso aqui para o português não é uma só. Percebe que a gente pode falar, a gente pode transmitir essa ideia de jeitos diferentes? A bola entrou pela janela, a bola veio, passou pela janela, entrou através da janela. Fica a seu critério. Pega o through como essa ideia de passar, atravessar, né? Passar por ou atravessar. Então, the ball, repete em voz alta comigo, que aula de inglês a gente não faz em silêncio, viu? Você tem que sempre falar junto comigo. The ball came through the window. Juntando tudo de uma maneira mais natural e fluida. The ball came through the window. Próximo exemplo. Breathe through your nose. Esse aqui foi a sacanagem da teacher, né? De juntar esses dois sonzinhos aqui. Esse aqui, você pode ver que ele é um TH também, mas ele é um TH vozeado. Breathe. Esse aqui é TH sem voz. Sim, existem os dois. Breathe through the nose. Ou breathe through your nose também poderia ser. Então, respire pelo, tá vendo? A ideia de passar por, atravessar o seu nariz. Então, respire pelo seu nariz. Breathe through the nose. Breathe through your nose. A gente já junta aqui, ó, uma coisa só. Breathe through, breathe through, breathe through the nose. E o nosso último exemplo com through. We'll have to work through the night. We'll have to work through the night. O through, então, é a ideia de começar no início da noite, atravessar, passar por toda a noite. Até de manhã. Teremos que trabalhar durante a noite. Through the night.
Vamos comigo? We'll have to work through the night. Have to, ideia de ter que, obrigação. Ok? Então, through tá dominado por aí. Vamos pro próximo. Throughout. Você vê que a gente a única diferença foi que a gente acrescentou um out aqui no final, né? Até aqui tá igualzinho, ó. Então, a pronúncia também se mantém, ó. Throughout. A ideia do throughout vai ser um pouquinho diferente. Vai ser a ideia de estar por toda a parte, em toda a parte ou por todo alguma coisa. Quando a gente chegar ali nos exemplos, vai ficar mais palpável para você essa diferença. Então, foca aqui em repetir essa palavra comigo. Isso aqui você já dominou. Through. Agora é só colocar o out aqui no final. Throughout. E o que esse sinalzinho está fazendo aqui? Ele está indicando que o que vem imediatamente depois dele é a parte mais forte. Então, não é throughout, e sim throughout. Percebe que a ênfase está aqui no final? Throughout. Throughout. Exemplos com throughout. Em toda parte, por todo, como eu já falei, né? People throughout the world are scared and hopeless. As pessoas em todo o mundo, por todo o mundo ou ao redor do mundo estão assustadas, scared e sem esperança, hopeless. Hope, esperança, hopeless, sem esperança. Então, você vê que eu traduzi aqui nessa frase de uma maneira até diferente do que eu coloquei aqui, porque você tem que focar na ideia. A tradução pode ser qualquer coisa que se use no português, mas a ideia se manteve em todo o mundo, por todo o mundo, tá? Então, repete comigo. People throughout the world, a gente já junta aqui também, ó. Throughout the world are scared and hopeless. Next example, I'll be available throughout the week, ou seja, ao longo da semana, por toda a semana, em todos os dias da semana. I'll be available throughout the week. Ok? Então, traduzir aqui diferente, ó. Ao redor, ao longo, e tem essas outras duas opções aqui da definição. He took notes throughout the presentation. Ele fez anotações durante toda a apresentação. Então, percebe que em cada frase aqui, a tradução de throughout ficou diferente. Eu traduzi throughout como ao redor do, ao longo de, durante toda. Mas todas essas traduções permanecem sempre com essa mesma ideia. Então, foca na ideia e não na tradução. Por tudo, em tudo, ao longo de, por toda a parte. Ok? Então vamos retomar os exemplos. People throughout the world are scared and hopeless. I'll be available throughout the week. He took notes throughout the presentation. Ai, eu ia tentar passar na setinha, mas não deu. Aqui. Agora, você pode observar que a nossa próxima word, our next word, ela tem uma diferençazinha aqui de escrita, ó. Então, through é T-H-R-O. Aqui a gente tem o T-H-O-R-O-U-G-H, o resto todo igual. Então, a diferença desta aqui para essa aqui é que tem um O a mais, é só isso. E vai ter diferença na pronúncia? Vai, bastante. Aqui a gente vai pronunciar thorough. Thorough. Então, caso você não tenha familiaridade com o alfabeto de sons, o alfabeto fonético, você já sabe que esse símbolo aqui significa o th, porque eu já te ensinei. Esses dois aqui, ou seja, este, que é o número 3, ele só aparece junto do R no inglês americano, sempre os dois juntos. Então, isso é o som er, er, er. Isso existe no português? Não, mas não é um som difícil para a gente de reproduzir, de fazer. Não representa desafio para brasileiros. Geralmente é tranquilo. Thir. Conseguiu repetir aí comigo? Para finalizar, é bem tranquilinho. Ou, isso aqui é ou. Então, thorough, thorough, thorough. O que thorough vai transmitir para gente? Vai transmitir a ideia de algo completo, minucioso, detalhado, bem feitinho. Uma ideia bem específica aqui, né? Exemplos. The report was very thorough. Thorough. I'm impressed.
Report é um relatório, então o relatório está bem completo. Estou impressionada. The report was very thorough. Tá repetindo aí comigo em voz alta? The analysis has to be thorough. A análise tem que ser minuciosa, detalhada, completa, qualquer tradução que você quiser aqui. Well, I wanted to be thorough. Essa frase foi falada pelo Ross. Para quem gosta de Friends aí, fãs de Friends, levantem as mãos. A cena, o episódio em que a Rachel escreve uma carta para ele, não lembro a quantidade de páginas, mas é uma carta com muitas páginas, olha aqui na mão dele. E aí ele começa a ler a carta de noite, dorme, passa a noite dormindo, né, por cima da carta. No outro dia ela acorda e fala, vai, você tá lendo a carta? Aí ele disfarça, né? Aí ela, você tá lendo a carta até agora? E ele responde isso. Well, I wanted to be thorough. Então eu queria prestar atenção, eu queria ler todos os detalhes, eu não queria deixar passar nada, eu queria ver todas as palavras. That's the idea. Focus on the idea. Então, por isso eu coloquei outras opções de tradução aqui, né? O que que ele quer dizer com essa frase? Eu queria ser detalhista, eu queria ser minucioso, eu queria ler com cuidado, com atenção e não deixar passar nada. Let's review the examples. The report was very thorough. I'm impressed. The analysis has to be thorough. Well, I want it to be thorough. Vamos para nossa next word, então, que agora é thought. Agora ela muda um pouquinho a escrita, né? Não temos mais aquele R aqui no meio, depois do TH, né? Mas a gente continua com o som de TH assim em voz. Este símbolo aqui representa o O de forró. Som que existe no português e, portanto, não é difícil para a gente pronunciar. Vamos finalizar essa palavra com t, 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 o Tzinho do inglês mesmo, que em muitos casos pode ser engolido. Eu falo que o T tem crise de identidade, ele nunca sabe o que ele quer ser. A gente pode pronunciar ele de diversas maneiras. Então, aqui, thought. Ou seja, mais uma palavra que temos o GH fazendo vários nadas. Muito bem. Então, este aqui é o passado do verbo think, que significa pensar. Thought, ou seja, pensei, pensou, pensaram, tudo isso é o thought. Então, eu pensei, I thought. Você pensou, you thought. Ele pensou, he thought. Nós pensamos, we thought. Tudo igual. Pode também significar um pensamento ou uma ideia. A thought, um pensamento, uma ideia. Eu sou late, o cachorro do vizinho, ele espera que não atrapalhe a gente aqui. Então, não tem mais aquela coisa das palavras anteriores, de ter uma ideia. Então, isso aqui é bem concreto, bem específico, bem limitado. Passado do verbo think, pensar, ou pensamento, ou ideia. Três sons apenas, viu que fácil isso? Thought, thought. Para a palavra thought, o que que nós temos aqui? I thought you were home. I thought you were home. Eu pensei que você estava em casa, pensei que você estivesse em casa. Então, bem transparente, né? Pensei, I thought. Here's a thought. Aqui vai uma ideia, aqui vai um pensamento. Why don't we just try again? Why don't we? Uma forma de dar uma sugestão. Então, já está jogando aí sua ideia. Here's a thought. Aqui vai uma ideia, aqui vai um pensamento. Here's a thought. Why don't we just try again? Isso aqui era uma pergunta, gente. Esqueci de colocar o ponto de interrogação aqui, sorry. Uma música da Riri, da nossa Rihanna. When I'm with you, all I get is wild thoughts. É uma música que nem tá tão nova mais. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. Perdoem aí a minha desafinação, eu vou colocar a culpa, que eu tô meio gripadinha. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Então, aqui, bem a ideia de pensamentos. Então, trouxe três exemplos bem diferentes, com a ideia do passado do verbo think, eu pensei, com o sentido de ideia e com o sentido de pensamentos. Pensamentos loucos, pensamentos, ó. Como é que usa wild nesse sentido? Tipo assim, com um sentido. Ah, acho que louco é uma boa tradução mesmo. Wild thoughts, pensamentos aí, ó
louquinhos, birutas. Próxima palavra, next word, taught. Taught. Este aqui é o passado do verbo teach. Caso você já tenha aí um nível mais ou menos aí, ó, final do básico, início de intermediário, você já deve estar familiarizado com os verbos no passado. Os verbos regulares, eles ganham o ED. Então, por exemplo, ahn, agora não vem nenhum verbo regular na cabeça. Study. Study, você coloca o ED, studied. Então, I studied. Eu estudei. Esses dois aqui que eu trouxe agora, tanto o. Oh, meu Deus. Tanto o thought. Já tô confusa aqui. Descendo, subindo. Não, agora eu tô descendo. Porque eu tô transferindo aqui no mouse. Aqui, ó. Tô nesse. Então eu tenho que ir pra baixo pra subir. Isso. Então eu tava nesse aqui, né? Então o thought, through, thought. Tá, então tanto o thought quanto o taught. Esses dois aqui são verbos irregulares, tá? Então, parêntese aqui para te falar desse detalhe. Então, eles têm a própria forma deles, não é só colocar ed. Queria só fazer esse parêntese para passar essa informação. Agora, voltando para o taught, que é o passado de teach. Então, ele vai significar ensinei, I taught. Você ensinou, you taught. Ele ensinou, he taught. Nós ensinamos, we taught. E agora, pela primeira vez na nossa listinha de palavras, nós não temos o quê? O som do TH. Então, você pode ver aqui na transcrição, eu tô apanhando desse negócio aqui do mouse de pra cima e pra baixo. Tô louquinha, porque se eu rodo pra cima, ele desce. Se eu rodo pra baixo, ele sobe. Como é que minha cabeça vai funcionar desse jeito? Então, não temos mais aquele símbolo aquele símbolo redondinho com um risquinho no meio. Não tem aqui mais, ou seja, o som é outro. Também não temos na escrita o TH. That's why, é por isso. Então, aqui três sons apenas e o primeiro é igual ao último. T, O, T, tot, tot. Vamos aos exemplos. He taught me to be brave and strong. Brave é corajoso. A palavra courageous, ela até existe, mas não é tão usada. Brave é bem mais comum. E strong, forte. He taught me. Ele me ensinou. He taught me. E I taught you to drive. Don't you remember? I taught you to drive. Don't you remember? Você não lembra? A gente pode também, nessa junção aqui, deixar esse T mais fraquinho, assim. I taught you to drive. Eu falo que o T, ele tem crise de identidade por causa disso. Dependendo da frase, a gente pronuncia de jeitos diferentes. He taught me to be brave. I taught you to drive. Próxima palavra agora, gente. Tough. Mais uma vez, nós não temos o TH no começo, então não tem o som F. E temos de novo o GH mudo. Na verdade, eles não são mudos, eles fazem o som de F, né? Diferente de ser mudo. Então, eles têm uma função aqui nessa palavra que não tem nada a ver com G, não tem nada a ver com H. Então, juntos, eles, ó, hora de morfar, vira outra coisa. Viram de faca mesmo, idêntico ao do português. Então, isso aqui, gente, não é o som do TH. O som do TH é representado por quem? Por aquela bolinha com tracinho no meio. Aquele zero, né, com tracinho no meio. Não tem ele aqui. Você sabe que não tem TH aqui. Repete comigo, então. Tough, tough, tough. Se me falar que isso aqui é difícil, sério, vou ficar com raiva de você. Não vou falar com você mais, porque isso aqui é muito fácil, sério. Este símbolo aqui não existe no português, ele representa um som que não existe no português. Ele é um som bem simples. Você deixa os seus lábios meio relaxadão assim, né? Ah, e baixa bem a mandíbula. Ah, tough, tough. Então não é a mesma coisa que o nosso A, pelo menos na maioria dos sotaques não, pode ter variações que cheguem mais próximo do nosso A, mas a maioria não, tá? Então é tough, tough. Tough significa forte, sem medo, corajoso.
Duro também, no sentido literal, ou seja, né? de Uma, não é mole, é o oposto de mole, é duro. Mesmo sentido do hard. E também tem esse sentido mais, né, menos literal, que é o difícil. Algo difícil. This is tough. Qual a diferença de tough e difficult? Mesma coisa. Tough. Don't worry, he's a tough guy. Ou seja, aqui a gente passa a ideia de que ele não é só fisicamente forte, ele é emocionalmente forte também. Ele é difícil de quebrar, ele é um cara durão, sabe? He's a tough guy. Don't worry, he's a tough guy, he's gonna be fine. Tipo, não se preocupa com isso, não, ele vai ficar bem. He's a tough guy. That's the idea. I can't eat this steak. It's very tough. Agora a gente vem para um duro no sentido mais literal. Ó, esse bife aqui eu não consigo comer. Ele tá um bife duro. Não vai rolar, não vou conseguir mastigar. I can't eat this steak. It's very tough. Tough. Tá repetindo aí comigo? How was the test? Tough. Agora o sentido do difícil. Hard. Poderia falar hard aqui? Claro. How was the test? Hard. Poderia falar difficult? Poderia. How was the test? Difficult? Todas as três funcionariam aqui sem muita diferença de ideia. How was the test? Tough? So let's repeat with me. Don't worry, he's a tough guy. I can't eat this steak. It's very tough. How was the test? Tough? Next word. Though. Este bonitinho aqui vai trazer pra gente um TH vozeado. Então, qual que é a diferença? O TH sem voz é um sussurro. Esse aqui, sua garganta tem que emitir voz. A, ela tem que vibrar para sair voz. Esse mesmo finalzinho lá do. Esqueci, mas teve uma palavra. Não, ai, não lembro. I'm crazy. Though, that's what matters. O que importa é o que tá aqui agora. Though, though, com um somzinho aqui, igual do que você faz no português mesmo. Ou. Embora, mesmo ou mas. Então, tipo, mesmo assim, essa ideia do though. Though, gente, é muito comum no inglês. Muito comum. Principalmente neste uso aqui do final, ó. Nesse último exemplo aqui, vou chegar lá. Though I like the jacket, I didn't buy it. Ou seja, apesar de eu ter gostado da jaqueta, embora eu tenha gostado da jaqueta, ele tem um sentido de mas, de contradição. Só que aqui ele foi usado no início da frase. Though I like the jacket, I didn't buy it. He ate the cake, even though I said he shouldn't. He ate the cake, even though I said he shouldn't. Ele comeu o bolo mesmo eu dizendo que ele não deveria, ou seja, even though é a ideia do mesmo assim, mesmo dessa maneira, mesmo eu tendo falado. E esse último exemplo aqui é a mesma coisa que está sendo falada aqui do primeiro exemplo, só que usando as palavras de uma maneira diferente. I like the jacket. Termina a frase. I didn't buy it though. Então, este uso aqui é muito comum, principalmente entre os jovens. Gostam muito de colocar esse though no final. Eu poderia falar aqui, ó. I like the jacket, but I didn't buy it. Corretíssimo também. Qual que é a diferença? Nenhuma. Total de zero. Mas esse aqui é mais uma maneira, né, de se expressar. Ai, teacher, não quero usar esse though, não gostei. You don't need to. Você não precisa usar o though, mas você precisa entender quando outras pessoas falarem, tá? Você não precisa, eu quero dizer, porque existem outras maneiras de expressar essa ideia. So let's review the examples. Though I liked the jacket, I didn't buy it. He ate the cake, even though I said he shouldn't. I liked the jacket. I didn't buy it, though. E acredito que esse é nosso último exemplo, sim, nossa última palavrinha, a palavra rough. Rough, que tem o quê? O mesmo som de tough. Tough e rough se escrevem de uma maneira muito semelhante. Esse GH aqui fazendo o som de F. Bem claro, bem transparente para você aqui no alfabeto de sons.
Meaning, significado difícil, áspero, perigoso, com reticências aqui para te lembrar que podem ser traduzidos para o português de outra forma também. Pega a ideia, se apega à ideia e não à tradução em si. Rough. I'm having a rough time at work. Tô passando por um momento, por um período difícil. A rough time. Farmers usually have rough hands. Agora eu trouxe com a ideia de áspero. When you touch, áspero. Farmers usually have rough hands. Rugby is a rough game. People get hurt all the time. A ideia do rough aqui, assim, ela engloba, né? Ela traz vários sentidos. Então, quando eu falo que rugby is a rough game, eu tô falando que ele é perigoso, que ele é difícil, que é um jogo que exige muito de quem joga. Então, a palavra rough tem essa capacidade de trazer todas essas ideias, não é uma coisa só. Optei por traduzir como perigoso, mas também significa difícil. It's a rough game. Rough é aquela coisa assim, né? Durona, complexa. People get hurt all the time. As pessoas se machucam nesse jogo. Friend, that's it. Descompliquei aqui de forma minuciosa, com pronúncia, com significado e com exemplos, um dos maiores terror do inglês. Um dos maiores terrores, né? Vamos falar em português bem, teacher, please. Do inglês aqui que deixa a galera sem dormir. Se você gostou desse assunto, desse vídeo, desse conteúdo, eu vou te pedir um one favor. Compartilhe esse vídeo com alguém. Pensa aí num friend que você tem que estuda inglês também, que vai gostar de aprender dessa forma, com pronúncia, com alfabeto de sons, com exemplo, com contexto. Compartilha com essa pessoa. Preciso te lembrar e lembrar essa pessoa também que você não tem que aprender todas essas palavras de uma vez. Please. Isso aqui a gente aprende aos poucos, tá? Memorizar, saber, lembrar do significado, saber como é que monta a frase. Calma, calm down, relax. Você aprende um dia, amanhã você vê um exemplo com aquela palavra de novo, e aí semana que vem você está consumindo um conteúdo e aquela palavra aparece de novo. Isso vai empilhando exemplos, contatos no seu cérebro, e aí aos poucos, com o tempo, você aprende. Nada de ficar repetindo aí incessantemente na sua cabeça para você decorar. Não é assim que se aprende inglês. Segundo favor. Deixa o like aqui nesse vídeo, subscribe to my channel, então se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, ativa sininho, faz aí tudo que você tem que fazer e deixa um comentário me contando se você gostou dessa aula, de repente cria aí sua própria frase com uma das palavras que foram apresentadas aqui. E é isso, te vejo no nosso próximo vídeo. See ya, bye bye!